Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui, a gente vai perguntar qual é a energia que vem na sua direção com esse próximo eclipse lunar, tá bom? Então, temos aí os 3 grupinhos, eu vou deixar uma imagem na tela, você vai escolher usando a sua intuição, olhando para a carta, olhando para o número. Tem gente que usa também os números ali da minutagem para se orientar. Você que decide. Eu vou ter uma mensagem pronta para você. Clicando no título desse vídeo, você vai abrir a caixinha de descrição. Ali vai ter o link para o meu site de agendamento. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, vou ficar feliz em conversar com você. E tem também aí os capítulos de cada um dos grupinhos separadinhos, tá bom? 1, 2, 3 e valendo! Vamos lá então, meu grupinho número 1, vamos ver aqui qual a energia, o que vem na sua direção com essa energia do eclipse lunar. Haha. Interessante. Bom, as primeiras cartas que aparecem aqui, primeiro é o arquétipo do oceano, o oceano. E a gente vai ler um pouquinho mais sobre isso aqui, mas eu já tô sentindo que é interessante, porque eu fiz uma leitura também da energia do eclipse lá no meu outro canal, vou deixar o link aí para vocês, onde um corpo d'água, o rio fez parte da leitura para explicar a energia lá, e aqui na sua leitura a gente começa também olhando para corpo d'água, né? Só que aqui um oceano. Aí a próxima carta, ela fala assim: eu afirmo que toda vida é sagrada. Lógico que a gente vai mergulhar mais fundo aqui. Vou começar pela cartinha do arquétipo, o oceano. O que mais que a gente pode saber sobre essa carta do oceano e o que ela está querendo dizer para o meu grupinho número 1? O inconsciente, as profundezas, as nossas profundezas também, né? E o que é incompreensível. O poder do oceano é incomparável. Para entrar nas suas águas salgadas, ou entrar em suas águas salgadas, é entrar no desconhecido. Mas só o volume que o oceano apresenta já representa o subconsciente, tudo aquilo que está além daquilo que a gente pode compreender. Nós não podemos viver dentro do oceano, nós não podemos também tomar posse do oceano, gerenciá-lo ou ser donos, né? Tomar posse do oceano. É livre, então, né? É além daquilo que a gente pode controlar. O oceano rejeita todas as tentativas de domínio que possa sofrer. Ainda assim, é através do seu grande poder que essa energia te chama, te inspira, te enche de vida. Essa energia do oceano dissolve a ideia do pequeno eu em um grande nós. Quando a energia do oceano está presente, tem mudança borbulhando, acontecendo, além daquilo que a gente pode enxergar, além daquilo que você já conhece. O ego está se dissolvendo. A água salgada trabalha em todas as nossas células, nas nossas fibras, nas nossas crenças mais enraizadas. Aí traz energia de Afrodite, que nasce do oceano e traz nova vida. Vida é mudança, e aí pede para deixar que essa mudança aconteça. Afrodite, né, vindo com esse símbolo de beleza, harmonia, prazer, bem-estar. É uma carta que até no jeitinho que foi escrita aqui, ela vem falando sobre essa energia de eclipse lunar para você, meu grupinho número 1.
Pode não ser muito suave, não. Você pode sentir a força dessa energia com mais intensidade. E aí essa carta que vem falando assim, deixa sentir a intensidade, aceita a intensidade do momento, água também, emoção, né? Tem crenças enraizadas, tem medos, ansiedades, ego, né? Sendo dissolvido. Então, para muitas pessoas que escolheram esse grupinho número 1, a gente está falando assim, que é para reconhecer, porque tem poucas coisas que são piores do que a gente sentir uma coisa com muita intensidade e alguém olhar pra gente e falar: ai, que exagero, ai, não precisa ser assim. Não, quando a gente está sentindo algo com intensidade, inclusive reconhecer, estou sentindo isso com intensidade, é importante para nossa sanidade, certo? Então, esse começo dessa conversa já vem reconhecendo isso. Ai, que interessante, trouxe uma referência de Shakespeare, se você tiver aí se você tiver aí nas tuas intensidades bem inspirado, A Tempestade, né? Eu acho que é assim que se traduz o título desse trabalho de Shakespeare, de repente, lendo ali é uma coisa que te inspira. A próxima carta, eu afirmo que toda vida é sagrada. O que a gente pode saber sobre essa cartinha aqui do eu afirmo que toda vida é sagrada? Já conversa comigo logo de cara, que é uma mensagem que está dizendo assim, sobre reconhecer o sagrado nessa experiência de oceano, como a gente estava falando. A gente viu ali na carta do oceano uma parte da mensagem falando sobre essa é uma força que não pode ser controlada. Então, muitas vezes, isso pode ser mais específico para algumas pessoas, mas você pode até, inclusive, se ver vivendo momentos onde tem uma tentativa de opressão, né? Se é de outras pessoas para com você, se é você com você mesmo, tentando aí também reprimir essa intensidade toda, essa emoção toda. Essa coisa dessa mensagem que fala, eu afirmo que toda a vida é sagrada, tem uma coisa sobre todos, somos sagrados e tudo mais, mas tá me falando muito sobre isso, sobre esse pedaço da vida, esse pedaço do caminho ser sagrado. Esses momentos de intensidade, eles tendem a ser muito julgados, porque a gente vive numa realidade onde felicidade ela é sempre expressa como igual a leve, despreocupado, sem problemas, sem dificuldade, o que pode ser muito tóxico também, a positividade tóxica. Então, joga no seu time aí. Vou resumir assim, aqui. Número 5, é uma carta de número 5 essa, eu afirmo que toda a vida é sagrada. 5, número de mudança. E essa carta vem falar assim: em tempos antigos, o Egito era chamado de Kem, K-H-E-M, que se traduz em terra, como terra, planeta Terra, né? Preta. E se refere ao terreno fértil do rio Nilo. Olha lá, rio, oceano, que inclusive é bem escuro, né? Essa imagem desse oceano aqui. Olha que interessante. Esse momento de intensidade, como a gente estava vendo aqui com o oceano, são sinais de fertilidade. Interessante. Aí diz aqui que se acredita que ambos em química e em alquimia, a arte a arte de entender a relação entre o consciente e a matéria, essa mensagem representa isso. Essa ideia dessas águas escuras representa isso, a relação entre consciência e a matéria. E diz aqui que, voltando para a história do Egito, né, são as raízes da construção da civilização do Egito. Essa
consciência, a relação entre consciência e matéria. Tem uma coisa aqui sobre essa mensagem que ela é bem profunda, tá? Inclusive, em algum momento ela vem falar sobre como a natureza funciona e de que coisas que a gente pode julgar como negativas na natureza, na verdade, cumprem com um papel muito importante em transmutação de energia, em termos de alquimia, e isso a gente pode entrar muito profundamente nessa conversa aqui. Eu não acredito que seja a minha função nesse momento aqui com você. A minha função é dizer que de onde eu estou enxergando essa energia, que ela pode ser intensa, densa, complexa, e às vezes alguém pode julgar como negativa. Não é isso. São sinais de fertilidade. É nesse espaço que você vai ter ideias, é nesse espaço que você vai encontrar caminhos, é nesse espaço que você vai se alinhar com uma energia próspera. Pode não parecer isso para algumas pessoas enquanto você está aqui nessa energia, mas que bom que a gente está conversando para dizer isso são sinais de que você está em território fértil, próspero. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para o meu grupinho número 1 e como essa energia do eclipse lunar afeta o grupinho número 1? Olha só, autorreflexão. Autorreflexão aparece aqui nessa carta. E mostra essas figuras, né? Uma aqui no espelho, a gente vê que elas estão dentro da água, no subconsciente, e essas figuras aqui na superfície, né? Em cima de um livro, vivendo uma narrativa. Esse é um momento que vai trazer muita autorreflexão, porque ele vai de novo e de novo te puxar para esse oceano de lembranças, emoções, tudo isso que a gente estava falando aqui. Bati o olho e me chamou a atenção, dissolve o pequeno e transforma então, né? Transforma o pequeno em algo grande. A gente fala sobre fazer tempestade em copo d'água. Tudo bem, pode ter isso também. Pode ser uma época em que você está mais suscetível de fazer tempestade em copo d'água. Mas a grande coisa é essa: se a gente só olha e fala, agi assim, senti assim, percebi isso só porque eu estava fazendo tempestade em copo d'água, é um desserviço com a gente mesmo. Pode ter isso? Pode. Sabendo que pode ter isso, se acolhe, se dá respiro, tempo, espaço, cuida bastante de saúde mental, saúde emocional. Você pode precisar de mais tempo na sua própria energia do que compartilhando da sua energia com outras pessoas, se você tiver a opção de limitar um pouco mais isso nesse momento. Só que tem uma coisa assim também que para muitas pessoas é nesse momento em que você está vivendo as coisas que você vive que você vai enxergando mais potencial, vai tendo mais ideias, vai ganhando algumas ambições também nesse momento. Então essa é a importância. Tem certas coisas também nesse momento que você podia dar muita importância, que elas poderiam ser muito intimidadoras, e aí você viver experiências que diminuem essas situações, não por julgamento, mas é para te mostrar, para mudar a referência, entendeu? Para te fortalecer, para te mostrar que tem certos medos, ansiedades, preocupações que te intimidam, e a vida te dá esse presente, essa oportunidade de enxergá-las menores, ou seja, é mais fácil para você lidar com essas coisas do que você estava percebendo antes. Para muitas pessoas tem também uma conversa muito assim, de viver experiências que podem vir, como a gente viu aqui, com essa dualidade aí e tudo mais. E que a função é lembrar, é saber que a função de viver essa experiência
é te colocar nesse jeito de pensar, nesse estado de espírito. Pô, se eu entendi o que eu entendi, se eu entendo isso aqui mais profundamente do que essa pessoa X, Y, Z, do que essa circunstância, se eu acho que isso aqui é mais importante do que quem tá não sei o que... Então eu tenho uma habilidade de perceber, de sentir, de entender, de fazer maior do que o que eu estava reconhecendo antes. E aí não é ficar na competição de quem sabe mais ou quem sabe menos, óbvio, mas aí é se lembrar, uau, eu sei mais do que eu muitas vezes me dou a chance. Eu entendo mais, eu consigo mais do que, então eu sou maior do que muitas vezes eu me coloco, me apresento, me posiciono numa situação. E olha que interessante, imagina viver uma vida sem dar espaço para esse potencial. Então não é sobre ser melhor ou pior, é sobre reconhecer um potencial seu que você não reconhecia antes. E essa energia fala, vamos atrás desse potencial, de expressar esse potencial, e aí vamos. Então é fazer planos sabendo de que você tem um potencial maior do que o que você estava enxergando antes, certo? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia desse meu grupinho número 1 e o que esse eclipse lunar traz na sua direção nesse momento? Aí, equilíbrio, a grande coisa é essa, a gente falou algumas vezes, não é sobre ser melhor ou pior, tem coisas que a vida tá colocando nesse contexto mais complexo, que isso em si é para restabelecer o equilíbrio, porque um potencial não realizado também é um pecado. Que mais que a gente pode falar? 3 de copas, razões para celebrar. É uma mensagem que está falando. Eu reconheço toda a complexidade desse momento, mas no grande esquema das coisas, é esse momento aqui, como ele acontece, que inclusive cria um espaço, as ideias, inicia todo um movimento que mais para frente você vai olhar para trás e você vai ser grato por esse momento, por essas experiências, por essas histórias que estão te desafiando aqui agora. Tem um jeito, porque é uma energia que está ajudando a corrigir um jeito de pensar, um jeito de se enxergar que está em conflito com a realização dos teus sonhos, com o seu verdadeiro potencial. Tá se repetindo aqui para mim nessas três cartas aqui. Aí tem um 8 de espadas, que é uma carta de limitação num jeito de pensar. Então, pode ser uma experiência onde você se sente, como a gente falou, né? Onde você sente as coisas mais intensamente, onde você pode se ver lidando com coisas que parecem muito além daquilo que você pode ou que você sabe lidar. Mas no mínimo é isso, se ver em situações que parecem muito maiores daquilo que está no meu controle, do que eu posso lidar, e se perceber lidando com essas situações. E aí a função não é olhar, olha como o mundo me engole, caramba, olha como eu consigo lidar com mais, eu sei mais, eu conquisto mais, eu produzo mais do que eu estava percebendo antes, no amor, no trabalho, com família, com amigos, certo? O que vem na direção com esse meu grupinho número 1 aqui, com essa energia do eclipse lunar nesse momento? Olha lá, fortalecimento pessoal, fortalecimento de base, fortalecimento pessoal, e tá ajudando a virar uma chave, a mudar um jeito de pensar. Engraçado, né? Mas é através de viver experiências que estremecem o emocional, que com aquilo que é profundo, em acessar o subconsciente e em lidar com o desconhecido, com coisas que antes você poderia não compreender, com situações que podem ser muito desafiadoras, sejam elas que você considere pequenas ou grandes, entendeu? Nascimento de Vênus aqui
é uma transformação também do sagrado masculino, porque eu sei que Vênus é sagrado feminino, mas se você sabe da história de como ela nasceu, tem um membro masculino que foi na mitologia, né? Cortou-se o membro masculino, ele caiu na água, borbulhou ali na água salgada e nasceu Vênus. Por isso que ela faz esse símbolo, né? De amor, beleza, harmonia, fertilidade também, prazer. Porque essa é a história do nascimento dessa energia de Vênus, que é um sagrado feminino nascido de um membro masculino. E quando a gente está falando aqui dessa ideia, é uma força muito grande, yin, o mar, água, grande, subconsciente, trabalhando junto com você para transformar um jeito de pensar sobre você, o que você pode, não pode, o que você consegue, o que você não consegue, te crescendo, te expandindo, certo? Também, além de cuidar de saúde mental, emocional, então a sua conexão com a tua espiritualidade é muito importante e acreditar muito em você, porque eu vejo muitas pessoas que podem estar virando a chave num jeito de pensar, o Yang, né? De um jeito que pode parecer também um pouco assustador nesse sentido, de nossa, mas agora eu vou querer me dar o direito de dar esses passos largos? É isso? Sim, sim, certo. Se permitir transformar os seus planos, o seu jeito de enxergar o que você pode, o que você não pode, faz parte dessa energia. Eu ouço assim, que para muitas pessoas é reconhecer que o que traz uma preocupação nesse processo é inclusive um medo de frustração, um medo de não conseguir, é uma insegurança, né? Cadê aquele 8 de espadas? O que mais que a gente pode falar? Aí é assim... A carta do guerreiro, seja destemido e reconheça a sua força. Seja destemido e reconheça a sua força. Se você escolheu esse grupinho número 1 e se você está lidando com esse tipo de energia, para começo de conversa, já é um sinal de que é porque você consegue, você pode, mas você ainda não conhece a parte de você que sabe lidar com oceanos, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você estiver interessado em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Olá, meu grupinho número 2, vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que é essa energia do eclipse lunar vai trazendo aqui na sua direção nesse momento. Vamos descobrir juntos as cartas. Olha, eu embaralhei pra caramba esse baralho, hein? Mas essa carta aqui, ela tá saindo bastante ultimamente. Ela fala assim, eu ofereço aquilo que é genuíno pra mim. E mostra essa figura assim, ó, mergulhando de cabeça numa frequência onde tem esse chakra do coração aceso, iluminado aqui, né? Então, eu confio e eu mergulho de cabeça e eu ofereço aquilo que é verdadeiro, genuíno para mim. Próxima carta. Aí mostra esse ovo. Como é que eu vou traduzir Starborn? É a carta da estrela, né? Fala de estrela. Nasce uma estrela. É o nome dessa carta aqui. Vamos tirar primeiro, vamos começar por essa cartinha do arquétipo, do Nasce uma Estrela. E aí a gente vai construindo a mensagem juntos. Então assim, com essa energia desse eclipse lunar, meu grupinho número 2, é também um momento do nascimento, né, de uma parte importante na sua caminhada. Essa carta aqui, ela fala de destino, fala de criança divina, né, ou também pode estar falando da sua criança interior. Essa carta fala assim, é um aspecto radiante da gente mesmo. Esse arquétipo aponta para um brilho de luz que chega com cada um de nós no momento do nosso nascimento. Esse momento coroa a estrela real. Eu tô tentando traduzir aqui enquanto a gente vai conversando.
as estrelas reais acima, que são ditas que formam uma constelação numa forma única nos mapas dos nossos caminhos, nos mapas e nos nossos caminhos. A ideia de destino é controversa. Ainda assim, essa estrela nascida essa estrela que nasce, naturalmente sente um senso de destino, de propósito, de busca de um futuro além daquilo que é mundano. Quando essa carta aparece, viaje de volta para a sua história de nascimento e busque por pistas e dicas do que é essa luz, esse spark, essa luz, essa estrela que já nasceu com você. E aí a próxima carta, né? E aí mergulhe de cabeça nisso, faça de propósito, mergulhe de cabeça nisso. O que você desejava quando você era jovem? Pratique ver a sua vida desse ponto de vista, de um ponto de vista mítico, não é místico, né? Mítico, como de mitos, tem toda uma história mítica, tem uma história de origem, tem os desafios, tem um propósito maior, é isso que está dizendo. Então, pratique ver a sua vida a partir desse olhar, versus como uma série de logísticas ou de histórias soltas, desconectadas. Leia a história como é que é a tradução disso? Os três destinos, não, como é que é o nome delas? Tem um nome. Aquelas 3 senhorinhas que são responsáveis pelo destino, sabe? Eu esqueci a tradução delas, mas eu vou buscar aqui e aí conto para vocês. Mas entender essas histórias relacionadas a destino, a caminhada, uma jornada, podem te ajudar nesse momento em que tem questões. A pergunta foi como que essa energia de eclipse lunar está influenciando o momento do meu grupinho número 2, e aí tem uma grande mensagem aqui, dizendo que esse é um momento importante na sua jornada, onde tem coisas que se apresentam, tem decisões que você toma, tem passos que você dá, que desde sempre tinham o papel de fazer parte da sua caminhada. Então é um momento importante, bonito. Quando essa carta aqui quando essa energia está em alinhamento, você pode se sentir confiante, animado, né? Com um emocional, assim, uma energia de antecipação, vamos falar assim, que é que tem parte de você que meio que sabe que aquela coisa legal que sempre foi para fazer parte do meu caminho, ou aquela coisa importante que sempre foi para fazer parte do meu caminho está se aproximando. Mas quando essa energia aqui está em desequilíbrio, fica essa sensação de estar desalinhado, de não pertencer em nada, lugar nenhum, crise existencial, certo? Então, tem uma coisa importante aqui sobre essa mensagem, que também tem essa palavra de estrelas, né? Aqui na mensagem. Então, de repente, rever, né, o seu mapa astral, qual que é a sua relação com as estrelas, também é importante. Se você não fez ainda um mapa astral, mesmo que seja esse gratuito aí, né, na internet, então esse é um bom momento para fazer isso. A minha sugestão também é ver a sua revolução solar, porque as casas elas mudam, o céu vai mudando, vai se movendo. Então tem o nosso mapa natal, que é legal, até porque falou que tem coisas que, né, nesse momento se ativam, que fazem parte desde o momento que se nasceu. Mas pode ser legal também ver essa revolução solar e o que esse próximo ano aqui tem reserva para você em termos de astrologia. Que mais que a gente pode falar? A estrela também no tarô tradicional, ela é uma carta de possibilidades. Ela fala de esperança e ela fala de possibilidades. Então, para esse meu grupinho número 2, é uma mensagem que está falando também que essa energia de
eclipse lunar traz possibilidades, oportunidades ou até mesmo situações que antes poderiam parecer impossíveis, se começar a enxergar possibilidades. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de eclipse lunar com esse meu grupinho número 2? A primeira carta que caiu na mesa foi essa, que fala de triunfo, sucesso. Aqui é a carruagem, que fala de movimento positivo na direção de vitória, é uma carta de número 7. 7 para mim é um número de materialização, concretização, né? Aí ela veio acompanhada de chakra do plexo solar, que é a nossa essência, é a nossa estrela. O Sol é uma estrela. É a nossa maior estrela central, né? Quando eu digo que eu sou o signo tal, eu tô falando o meu Sol, a minha estrela estava, né, nessa posição quando eu nasci. E aí a gente tá falando da nossa essência, daquilo que é prioridade, daquilo que faz o nosso olho brilhar, vamos falar dessa forma. Quando a gente está alinhado com aquilo que é essencial para a gente, com a nossa estrela, a gente tem a coragem, né, a confiança de agir a partir daquilo. O verbo do chakra do plexo solar é eu faço. Então, é um aprendizado que vem ensinar pra gente também, que não é eu sei tudo, eu tenho garantias, não. Eu tenho a confiança de fazer, eu sei o que é essencial para mim, o que alimenta meu espírito, então eu vou lá e eu faço. Aí, essa confiança, autoconfiança, primeiro confiar em você, nos teus instintos, no que você entende sobre você, que é importante para você. E aí agir a partir disso. Aí a próxima carta ela fala de ser sábio nas nossas escolhas e se manter consciente do que é essencial, fundamental, importante. Então é uma mensagem que está falando assim, meu grupinho número 2, energia de eclipse lunar, muito bom, muito bom, muito poderoso. É uma mensagem que está falando que é um desenrolar, ou uma ativação, uma concretização, ou ver movimento em histórias que são importantes na sua jornada de alma, de ser humano. Mantenha-se confiante, agindo, escolhendo de forma muito consciente. Toda a escolha que você faz por você é olhando para aquilo que faz sentido com você e a sua estrela, aquilo que é fundamental, que você valoriza, que te traz essa ideia do que seriam as conquistas mais importantes para você. Às vezes a gente não tem todas as respostas e a gente não sabe todo o caminho na direção daquela conquista, mas a gente sabe que, por exemplo, se eu tô querendo construir amor, não adianta eu querer jogar codependência, insegurança naquela situação. É a escolha errada. Se o que é essencial é amor, eu preciso escolher a partir de amor. Se o que é essencial para mim é um estilo de vida X, não adianta eu querer fazer escolhas e permitir e agir e concordar com coisas que estão muito diferentes daquele estilo de vida que é importante para mim. Então tem uma coisa aqui nessa mensagem que vem falando que essa energia de eclipse lunar para esse meu grupinho número 2 está trazendo movimento, mergulhe de cabeça, se permita ser levado no fluir desse movimento, dessa energia, a partir de continuar oferecendo, escolhendo a partir daquilo que é verdadeiro para você, que conversa com o teu sol, a tua essência, a tua estrela. Que aí tem essa lógica, que é um jeito de se permitir continuar fluindo na direção da conquista dessas coisas que são fundamentais para você, ou de uma coisa que é muito importante para você. Trocar a bateria e já volto. Tô pensando aqui também, quando trocava a bateria, que é uma mensagem também que tá falando então que não é momento de
diminuir a sua luz, entende? Expresse a tua verdade em verdade, em autoconfiança, sabendo do sagrado que tem isso nesse momento, com o teu coração, aquilo que conversa, que te parece mais certo para o seu coração, por você, né? Nas escolhas que você faz por você nesse momento. Inclusive, como a gente escolhe reagir ou responder a uma situação, também é fazer escolhas que determinam a direção que a gente caminha. Não é momento de se esconder, não é momento de se esconder, nem a tua beleza, as coisas que você sabe, nem a tua vulnerabilidade. Não esconde o seu coração em hipótese alguma, nem quando ele está aberto, acolhedor, feliz, nem quando ele está machucado. A próxima carta. Ativação. Ativação, transmissão. Aí mostra essa figura deitadinha ali e várias luzes ativando, iluminando, parecem estrelas ali também, né? Então esse é um momento de ativação. Pode ser importante também trazer momentos de autocuidado, de meditação, de conexão com a espiritualidade. É importante, é um momento importante de reconhecer limites saudáveis, de muitas vezes preservar o seu espaço, a sua energia. Limites saudáveis, não é à toa que eu dei esse exemplo, né? Se eu quero alimentar amor, não faz sentido expressar em codependência, porque codependência também é uma das características de falta de limite saudável, né? Aí mostra essa figura, que inclusive tem aí uma estrela na cabeça também, né? Estabelecendo uma limitação e várias mãos assim, né? Aí a próxima carta, ela fala: caia nos meus braços, entregue-se, e mostra essa figura sendo abraçada pelo sagrado feminino, né? Você pode chamar de Deus também. Aqui é uma representação de sagrado feminino, mas tem esse momento de renovação e essa figura maior representando um guia, uma força espiritual de frequência muito alta, acolhedora, seja lá o que for, abraçando, acolhendo, curando, ajudando. Essa palavra assim de entrega, eu fico vendo assim que para esse meu grupinho número 2 é muito uma mensagem que está falando primeiro da importância do momento, até para a gente entender, né, como o momento é sagrado, para manter esse compromisso com fazer as coisas de um jeito muito verdadeiro e genuíno pra gente, com essa consciência, né? Como a gente estava conversando, ao mesmo tempo que quando a gente vê essa oportunidade de escolher, de falar, né? Escolher como eu estou me expressando, escolher o que eu estou permitindo ou não, escolher o que eu estou preservando, ótimo. E ao mesmo tempo, essa entrega dos resultados, das expectativas, da cobrança de dar certo, entre aspas, sabendo que a gente coloca isso nas mãos do universo, dessa força maior. Porque senão pode ficar muito frustrante, eu ouço assim, nesse momento. Porque é uma energia que está falando de coisas que muita gente aqui não tem nem ideia, entendeu? Da direção que as coisas estão indo. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2? Também tem isso, é importante. Eu estava lendo em algum lugar, em algum momento, crescimento pessoal, evolução espiritual, em algum momento também chega nesse ponto de desistir, mas não um desistir de
essa entrega, né, como a gente estava falando, não de pessimismo, de perder esperança, não, é de chegar num ponto que é assim, olha, eu reconheço na humildade do que eu sei, do que eu sei que eu não sei, do que eu não entendo, do que eu já tentei, eu entendo que aqui é um momento onde eu só tenho a opção e eu tenho a sorte, inclusive, de poder entregar essa parte do caminho nas mãos do que eu confio que sejam guias, uma energia de frequência mais alta, que sabe mais que eu, que pode mais que eu, que entende mais que eu e que tá, sim, sempre me ajudando e me guiando. E eu continuo me mantenho naquilo que é verdadeiro para mim e confio que essa força tá me guiando, tá trabalhando muito além daquilo que eu posso enxergar. E aí o desistir, a entrega, é nesse sentido, sabe? De fato, tirar a mão de gerenciar um resultado. Então é muito disso que essa carta de cair nos meus braços está falando para esse meu grupinho número 2. A próxima carta que entra aqui é a carta da Esfinge, que apareceu recentemente numa leitura que eu postei aqui no canal, né? A leitura das chaves. Mas enfim, foi interessante que depois de fazer a leitura das chaves, eu fui pesquisar mais também sobre a Esfinge, porque a Esfinge ela traz um mistério, né? E isso aí eu já sabia. Eu já tinha muita clareza de que a Esfinge, ela representa esses mistérios e que ela sempre trazia um enigma para ser desvendado. E aí é decifra-me eu te devoro. E aí o enigma era qual é o animal que, como é que fala? Tem 4 patas de manhã, 2 patas à tarde e 3 patas à noite, uma coisa assim. E aí a resposta, spoiler, a resposta é o ser humano, porque de manhã é criança, engatinha, adulto, anda nas 2 pernas e à noite, né, quando tá mais velho, faz referência a uma bengala, né, porque precisa desse apoio para caminhar, então tem as 3 pernas. Esse aí, não sei se era o mistério, mas é o que é mais conhecido, né? Eu não sei se era o único, se era essa a única pergunta que ninguém sabia responder, mas quem solucionou aí o mistério da Esfinge foi Édipo. Então, muito bem, tem esse aspecto de mistério, mas, e aí a parte que mais está conversando comigo aqui nesse nosso papo, quando eu fui pesquisar sobre essas coisas por conta da última leitura, eu vi também que tem a representação egípcia da Esfinge e a representação grega, e que elas representam coisas um pouco diferentes dependendo da cultura. A Esfinge, na representação grega, não tinha uma conotação muito positiva, ela era desafiadora, assim, esse elemento de ter uma charada, né, para ser resolvida é comum, mas ali ela era quase vista como vilã, né, no contexto grego. E aqui, no contexto egípcio, ela tem ela é na verdade uma proteção, ela tá ali protegendo, então ela tem uma representação de energia de frequência alta. Por que eu acho que a gente está falando sobre tudo isso aqui, tá? Porque para muitas pessoas tem essa dualidade no momento. Pode ser uma conversa sobre uma conexão com uma parte de você que você considerava um defeito muito grande, e aí isso ir se transformando e percebendo como isso te ajuda a te levar na direção do seu destino, entendeu? Pode ser uma pessoa, uma situação, mas eu fico sentindo que tem muito aqui que essa mensagem ela tá dando essa dica de que, inclusive, é importante esse exercício de eu vou assumir um compromisso de fazer a minha parte, como a gente conversou aqui, e esse é um momento em que eu preciso não tentar controlar tudo
ou decidir tudo sozinho, ou saber que eu não enxergo tudo, até porque tem certas coisas que eu posso enxergar de um jeito no caminho, mas na verdade elas contribuem de outra forma, é uma outra vibe, é uma outra razão, tem muito disso aqui no meio, e é a energia de frequência mais alta, o universo que sabe a verdadeira natureza de cada situação. Ok. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de eclipse lunar para esse meu grupinho número 2? Olha, foi maravilhoso, interessante a gente falar sobre isso, porque as próximas cartas, elas falam de uma purificação e uma reconciliação numa jornada. E aí, justamente, olha, se precisa ser purificado, porque não estava muito puro. Se tem uma reconciliação, é porque houve uma desconexão. E aí, tá vendo como tá conversando? De que tem certas coisas que no passado, dessa vida, como você viveu essas experiências antes desse agora, a coisa se transformando. Ou pode estar falando de questões de vidas passadas também, de conexões aí, que antes no passado tinha uma coisa que precisava ser purificada, né? Enfim, não acho que é meu papel. E justamente faz parte dessa mensagem isso. Esse é o pedaço da história que a gente precisa deixar na mão do universo, vamos falar assim, energia de frequência altíssima, muito sábia, porque entrar num espaço de julgamento, tem coisas que vão além do que a gente pode explicar nesse momento. O que a gente precisa saber é que tem movimento na direção de vitória, tem purificação, tem reconciliação numa jornada. Certo, o que mais que a gente pode falar que vem? O que vem na direção com esse energia de eclipse solar do meu grupinho número 2? Aí diz assim, que esse é um momento entre dois mundos, de um pé lá e um pé cá, de que é um momento de transição e que é necessário cocriar. Muito da conversa, como a gente teve, explicou como que cocria, né? E qual que é o seu lado das coisas nessa cocriação, não preciso repetir. Mas aí tem esse ovo aqui, que é um novo, né? E aí o nome dessa carta é paz. Então, mas fique em paz, que tudo isso são sinais de acessar um novo, uma nova oportunidade, uma nova vida, uma renovação. E a próxima carta, ela significa duas coisas. Ela vem reforçar esse elemento de uma limpeza que acontece para iniciar uma nova fase, um novo ciclo. E também é uma mensagem que vem reforçar que a gente precisa colaborar, co-criar, participar. Como a gente falou, se mantendo nesse jeito, que aquilo que a gente coloca no caminho, em toda a situação, tem a ver com aquilo que é genuíno pra gente, que é verdade pra gente, que é importante pra gente de essência, de coração, desde o momento mais simples do nosso dia a dia até questões mais importantes. É assim que a gente está co-criando essa nova fase. Quanto mais a gente ouve e a gente honra a nossa estrela, o que é essencial pra gente, mas a gente está colaborando para que isso se concretize. Aí, a última carta que aparece aqui nessa conversa sobre cocriação é assim, é um pedido de tomar todas as suas decisões e de caminhar nesse momento mais do que nunca, tomando as decisões, fazendo a escolha, falando de um jeito que faz você se sentir bem com você mesmo. Se você acha que o outro vai julgar ou não vai julgar, vai achar certo ou vai achar errado, é importante todo dia você olhar para as decisões que você tomou e você se sentir bem com você mesmo, no seu coração, na sua alma. Certo? Muito bem.
Olha, é essa mensagem que eu tenho aqui pro meu grupinho número 2. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Eu vou deixar o link na descrição aí desse vídeo. Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, vamos começar aqui a leitura do meu grupinho número 3. Vamos descobrir juntos aqui as suas cartas. A primeira carta, ela vem dizendo: eu perdoo. E a próxima carta fala do xamã. A gente vai começar aqui por essa carta do xamã, do arquétipo do xamã, para a gente entender um pouco mais o que essa energia de eclipse lunar traz na direção do meu grupinho número 3. Muito bem, achamos. Na verdade, deixa eu até combinar aqui numa primeira frase. O que a energia do eclipse lunar traz na direção do meu grupinho número 3? Traz o poder e a mágica do perdão. Essa carta aqui, o arquétipo do xamã, é a medicina, o mágico, a mágica. 3 ingredientes arquetípicos constituem o xamã. E todos esses 3 ingredientes precisam ser apresentados para revelar sua mágica. Primeiro, o xamã é ativado através de um longo e dedicado estudo. Aí faz menção ao arquétipo do mentor. Segundo, a sua orientação é generosamente e certeiramente voltada para o percurso de cura de si mesmo. E o próximo e a cultura. E aí faz menção ao arquétipo do curandeiro. E aí, o terceiro elemento do xamã é uma habilidade de encontrar formas ou passagens ou portas para um outro mundo, permitindo visões psíquicas e mágica antiga ou energia antiga de participar nesse mundo. Aí traz o terceiro arquétipo, que é o desconhecido ou que não se pode ver. A gente chama de oculto, né, muitas vezes, porque vai além daquilo que a gente pode ver. Quando a gente fala universo, a gente vê a expressão material de universo, mas teoricamente é uma força que a gente não vê. Universo, Deus, essas coisas. Nessa forma, o xamã é um mestre que faz a ponte entre a vida do dia a dia e o sagrado, revelando um poder potente que é muito necessário nos nossos tempos. Ainda assim, aonde há poder, há sombra, e o xamã precisa se manter vigilante para estudar a própria sombra. Essa carta nos lembra que a força de cura está acima de tudo. Essa carta nos lembra que a força de cura é acima de tudo, que não é nossa. Nós precisamos dar forma a essa energia e compartilhá-la com o mundo. Tem uma coisa assim, esse final aqui ficou meio confuso para mim. That the force of healing is... Tá. Essa carta nos lembra que o poder de cura não é nosso. Entendi. E para muitas pessoas que se colocam nessa posição aqui, é a maior sombra, né? Essa ilusão de acreditar que quando as coisas acontecem de uma forma mágica, maravilhosa, que o responsável por toda a mágica sou eu, né? Não. Isso são sinais do quanto o universo é maravilhoso. No centro da espiritualidade está a espiritualidade.
né? Não tá a nossa habilidade de perceber ou não, de traduzir ou não. No centro da espiritualidade está espiritualidade, não tá a cartomante, não tá aquele professor espiritual, não tá, está a espiritualidade. Nós precisamos dar forma a isso e compartilhar com o mundo. Essa parte pode conversar muito com alguém, mas para mim não conversou, pra falar bem a verdade. Então eu vou deixar de fora. Aí tem uma coisa aqui nessa mensagem que tá falando do poder transformador de perdão. Para muitas pessoas, essa é uma energia que está falando que o que vem na direção com eclipse lunar são a oportunidade de revisitar e perdoar algum desses elementos, ou um professor, um mentor, né? Alguém que fez parte de um processo de cura, entende? Para muitas pessoas pode ser também um momento onde você se vê na posição de perdoar a sua sombra, porque a gente falou aqui, né? Ó, tem grande poder, ainda assim, aonde existe grande poder, sempre existe sombra, e é sobre essa reconciliação, se manter vigilante e saber que existe, inclusive quando a gente ignora que existe, é um problema, porque aí toma conta, né? É o que dita as nossas decisões, quando a gente ignora o poder daquilo. Então, se esse é um perdão com você mesmo, num ato consciente, ou se é uma energia que traz memórias e situações que te fazem enxergar uma sombra e chegar a esse momento de perdoá-la, por entender também que faz parte. De certa forma, é uma mensagem que está falando também que é o momento de tomar de volta um poder importante através de perdão. Para outras pessoas também tem uma conversa assim sobre você pode se ver vivendo uma situação onde você entende a energia do eclipse, ela traz uma clareza maior sobre o papel de cada ingrediente de uma situação que te possibilita trazer esse perdão, tanto no papel que alguém pode ter cumprido na sua jornada, ou olhar para alguém que você, ou numa situação que você espera, ou uma decisão, uma direção, um resultado, e conseguir enxergar com mais clareza, né, a jornada de aprendizado, de cura do outro, e aí perdoar. Essa, como toda leitura, essa mensagem ela pode estar trazendo pontos de vista diferentes. Aí diz assim, contrário da crença popular, o arquétipo do xamã aparece em várias vocações, como professores, diretores, cirurgiões, políticos e poetas. E essas são apenas algumas das faces do xamã. Então não é só quem tá ali queimando um palo santo, né? Então a gente não tá falando de profissão, a gente tá falando de uma energia, de uma sabedoria, de uma habilidade de ser ponte entre plano material e mágica, né? Ou dar, eu gosto dessa parte aqui, permitir que mágica seja introduzida no plano material. Vamos tirar mais cartas aqui. Vamos perguntar o que mais que a gente pode saber sobre essa energia. E tem uma coisa que eu falei de primeira que eu não quero que se perca, que era uma coisa mais simples também. Que muitas vezes é chegar nesse entendimento. O poder transformador de perdão. O poder transformador de perdão numa jornada. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? União espiritual. União espiritual aparece aqui.
Pode ser união com sombra, reconciliação com sombra, como a gente falou, e pode ser com outras pessoas, né? Cada um vai viver essa energia aqui à sua forma, mas eu acho que é assim, mesmo que seja uma união com outra pessoa, invariavelmente requer essa união com a sua sombra. Esse aceitar, esse acolher, esse perdoar. Aí a gente tem o universo na mesa. O universo na mesa é a carta do mundo, que fala da conclusão de um período de aprendizado importante, onde a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu que é importante, ou você pode se ver lidando com situações onde esse perdão é requerido, volta a memória, volta uma conversa, enfim, enxergar esses momentos como uma oportunidade de colocar isso em prática, ao invés de uma coisa que causa frustração, irritação, certo? E aí colocar em prática e ver uma nova fase se abrir. Um 8 de copas é a carta da jornada das sombras, que vem falando sobre acessar território de sombra, questões emocionais ou questões que já cumpriram com o seu papel, a gente deixar aquilo que já cumpriu com o seu papel se concluir. Aí a próxima carta é uma base forte, o chakra básico, primeiro chakra, e aqui fala sobre a construção, ou ter uma base sólida. E aí ela veio acompanhada de sabedoria. E aí quando essas duas cartas aqui apareceram, tá dizendo assim que para muitas pessoas nessas situações ou nesse momento você vai perceber que a sua sabedoria, o que é informação, sabedoria sobre como a vida funciona, sobre um assunto específico que oferece a estabilidade, uma base forte, sólida, saudável para construir em cima daquilo. Se é amor, se é trabalho, se é, enfim, dia a dia, né? Uma rotina melhor aí. Tem uma coisa nessas leituras, foi assim nos outros grupinhos e aqui também, que elas vêm com uma importância muito grande, né? Eu sei que é porque um pouco eu convidei um baralho importante, que é o baralho dos arquétipos, que fala de energias maiores. Mas tá assim, tá um negócio além do que eu esperava, inclusive. Então, com essa energia desse eclipse lunar, eu vou fazer essa sugestão da gente olhar para a nossa própria vida, para o nosso próprio momento assim, como muito sagrado, mesmo que sejam coisas que aconteçam de vida corriqueira, uma conversa sobre relacionamento amoroso, sobre trabalho ou sobre que tipo de rotina que eu quero viver. É lembrar que conexão, as pessoas também são almas, todo mundo tem uma alma, né? Tem conexões de alma acontecendo, a gente está produzindo, a gente está ajudando a criar uma realidade. Que tipo de realidade que eu estou ajudando a criar? O nosso caminho, a nossa vida é sagrada. Quando eu acordo todos os dias, como que eu estou aproveitando o tempo que eu tenho aqui, entendeu? E isso não para gerar crises existenciais, mas é porque eu sinto que essa energia, ela tá dando palco para essas coisas, ela tá ativando, ela tá possibilitando, ela tá investindo. Interessante como saiu isso. Ela tá investindo nessas coisas maiores pra gente, pela gente, se é naquilo que a gente foca também. Aí a carta que cai na mesa é a carta da abelha rainha. Não é uma energia pequena, entende? O que mais que a gente pode falar sobre essa carta da abelha rainha que aparece aqui para esse meu grupinho número 3? Força, crescimento, maternidade também faz parte disso aqui. Todos nós sabemos como bebês são feitos, então se não é uma coisa que você quer, você sabe o que fazer para para evitar, né? E se você não sabe, não é esse o canal que vai te ensinar. Aí diz aqui, a Madame Abelha Rainha é grande e forte e ainda assim gentil e acolhedora. Na sua saia tem uma torre de flores, uma casa para que as abelhas sustentem o nosso ecossistema. Ela dá força, poder e vida àquilo que a rodeia. Ela é a mãe natureza.
ela é responsável pelas tulipas que mandam energia dentro do mundo. E tudo aquilo que cresce e que a gente reconhece como beleza todos os dias. Seus filhos, as suas crianças, são os filhos da terra. Ela nutre a todos nós. Então, olha só, a abelha rainha, né? Muitas vezes uma expressão que a gente usa para falar de poder, né? E tem muito poder. Só que é uma mensagem que está falando também desse poder de acolher, de nutrir, né? Não no poder de tirar daquela situação aquilo que eu espero receber, no poder de alimentar aquele tipo de condição, de energia, de realidade que eu quero ver crescer no mundo à minha volta. Tem um senso de responsabilidade grande que vem com esse grupinho número 3. E talvez seja, né, aquela última parte da carta do xamã que eu falei assim, não, mas aqui eu não vi ainda como que isso aqui tá falando, e aí de repente aquela última parte, que eu já até esqueci a frase, esteja falando disso. Esse é um momento de focar muito nisso, reconciliar, perdoar aquilo que precisa ser entendido, reconciliado, perdoado, e voltar o foco e a direção para alimentar, nutrir, multiplicar aquilo que eu quero ver crescer. E na base, qual que é a base que sustenta tudo isso? É essa sabedoria. Eu sinto que eu estou conversando com muitas pessoas nesse grupinho número 3 que vem dessa jornada de cura, autoconhecimento, como a gente foi vendo ali, né? O mentor, a cura pessoal e tudo mais. E agora entrando nesse momento também que é assim, eu perdoo a jornada, os meus erros, os meus acertos, todos os que participaram, mas agora é hora de ir virando essa chave, de entender que tem sabedoria, tem coisa que se aprendeu que é muito importante e que serve como base para construir algo melhor daqui para frente. E mudando esse foco na direção daquilo que se quer construir para melhor. Mais alguma coisa que a gente pode saber sobre esse meu grupinho número 3 e o que vem na direção do meu grupinho número 3? Aí vem dizendo assim que esse é um momento de recompensa com essas duas cartas, do tesouro e do pote de leite com mel no fim do arco-íris. É um momento de recompensa, é um momento de doçura, é um momento de ganhar, de prosperar. E aí, com essa carta do não é para você, com o biscoitinho da sorte, o que eu vejo é assim, esse momento aqui, ele é possível porque tem essa sabedoria daquilo que não se quer, daquilo que não pode fazer parte, daquilo que não pode ser um ingrediente naquilo que se está construindo. Também tem essa coisa, manter essa confiança de quando você reconhece algo que é um ingrediente que não constrói aquilo que você está querendo, que é o que você dá valor, que é a sua ideia de pote no fim do arco-íris, de felicidade, ter essa confiança de saber dizer não para aquilo, de não colocar esses ingredientes na receita, vindo de outras pessoas ou vindo da gente mesmo. Aquela reconciliação com sombra, como a gente estava falando, né? O que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 3 e e como essa energia de eclipse lunar afeta o momento desse grupinho número 3. Esse tema de sabedoria é muito importante. Hilarion é um mestre ascensionado. Se você tiver curiosidade de pesquisar mais sobre o assunto, mas ele aparece 2 vezes aqui como agente de mudança. As 2 cartas número 5, nós temos aqui sabedoria e mostra essa figura muito fazendo referência a Hilarion, e ele aqui em outro baralho, número 5, também aparecendo aqui. E aí, esse cavaleiro de ouros, né, que é o cavaleiro de chaves, dizendo
que tem algo que vem em direção, Cavaleiro de Ouros representa uma energia estável, que realmente consegue dar forma, construir, dar forma, encontrar jeitos de construir aquilo que valoriza. Aproveitei que acabou a bateria aqui para buscar aqui mais informação sobre essa carta de Hilarion, então. Aí fala assim, Hilarion é um poderoso mestre ascensionado e uma maravilhosa conexão com a fonte de informação dos registros de Akasha. É o mestre da pesquisa, da ciência, da verdade, da cura, da mente lógica, de conhecimento concreto e do espírito de comunicação. Combina bastante com as coisas que a gente estava conversando, né? Aí diz assim, então, se você vem pensando em investir ou seguir numa direção, esse é o momento de começar. E aí, quando essas cartas vieram juntas, tá me dizendo assim, olha, que vem uma chave, tá vendo? Tem um movimento. Conforme você vai perdoando, entendeu? A gente começou aqui, tem esse movimento de abrir a mão aqui, concluir, transmutar essas energias e ir voltando o olhar para essa outra energia, como a gente estava falando aqui. Tem transição, concluindo e iniciando uma nova fase. E eu sinto que muito dessa recompensa que vem na direção é uma chave. E essa chave, ela pode ser uma ideia, um recurso, uma coisa que não se tinha antes, entendeu? Que possibilita dar forma ou começar a construir uma nova direção. Eu acabei de receber uma notificação no meu celular de um aplicativo de astrologia. E aí falou assim: é o caminho para você regenerar. O caminho para você regenerar é ter responsabilidade. O caminho para você regenerar é ter responsabilidade. Foi o que essa mensagem falou, mas o que conversou comigo, né? Completando a frase que eu estava falando, que essa chave muitas vezes é um caminho para construir, para regenerar algo, e esse tema de responsabilidade pode ser o grande aprendizado aqui, né, nessa base que se constrói. O que é responsabilidade sua, o que não é, ou como lidar com as próprias responsabilidades, pode ser um tema recorrente aí nesse teu processo de aprendizado do arquétipo do xamã que a gente viu ali. E quando a gente conversou aqui da abelha rainha, né, pode ter sido uma conversa muito grande para falar sobre, mas no final das contas a maior responsabilidade é com isso, é com nutrir o crescimento de uma energia, de um ecossistema, de um jeito das coisas funcionarem assim, expansivo, doce e tudo mais, enfim. Interessante essa energia do meu grupinho número 3. Eu vou pedir uma orientação final aqui, apesar de achar que já saiu bastante coisa. Confie nos seus instintos, é a mensagem que sai aqui, um guardião animal, tá bom? Vamos pegar aqui também o oráculo animal. Fique em casa, são mensagens de muita autoconfiança. Também a função da nossa conversa aqui com o meu grupinho número 3 é esse reconhecer todo um caminho de crescimento pessoal, entendeu? De aprendizado. Eu estava refletindo sobre isso ultimamente. Teve uma pessoa que falou assim, né? De um jeito bem descontraído, mas eu ouço as pessoas falarem muito disso. Quem sou eu para falar para não sei quem, não sei o quê? E às vezes esse quem sou eu diminui o valor das coisas que a gente aprende, que são valiosíssimas. Então todo mundo tem algo
para contribuir. Todo mundo tem algo que viveu sim, que aprendeu e que pode compartilhar aquilo com outra pessoa. Tem umas problemáticas aí, entendeu? Mas não é esse o foco, de novo, não é esse o foco. A grande coisa é, com esse meu grupinho número 3, para muitas pessoas, esse finalzinho dessa mensagem tá querendo validar e fortalecer que teve uma transformação pessoal muito grande e que tem muita coisa que se aprendeu e que tem uma base de conhecimento sólida, sim, importante, sim, e que até esse tema de responsabilidade que apareceu aqui, né, também tem uma responsabilidade e não é uma cobrança, entendeu? Do tipo, olha, eu, universo, te ajudei, aí agora você tem que fazer não sei o quê. Nunca. Esse discurso é um discurso falido de forças opressoras. No universo não tem ego, não é uma relação transacional que porque eu te cuido, eu te oriento, você tem que fazer não sei o que, você não tem que nada, você tem que ser feliz, você tem que aproveitar a tua vida livre, contente, equilibrado, crescendo, aprendendo a ser feliz, essas coisas, sabe? Mas tem uma coisa aqui nessa mensagem que ela quer fortalecer isso e falar que tem coisas que foram transformadas e que, olha que legal, agora é para você usar para você ter essa base sólida, se é relacionamento amoroso, se é no trabalho, seja lá o que for, é para sua estabilidade. Aí tem um 10 de copas aqui na mesa para sua satisfação pessoal, para sua felicidade, entende? Então, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Tô mandando um beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima.